Vamos começar a tratar, meninos, porque quando eu reunir a rede, eu vou querer continuar com essa questão da Covid-19 e, infelizmente, dos problemas muito graves que se aproximam e que certamente serão enfrentados, porque já se experimenta o caos em algumas cidades, né? E nós teremos dias muito duros, né? Até há pouco havia gente falando, tá vendo, prometeram, cadê? Como se fosse um desafio, como se alguém quisesse chegar. Mas ninguém quer chegar, ninguém quereria chegar lá. Mas nós teremos de passar por isso. Vamos começar com a questão do isolamento em São Paulo, item 45. Secretário Municipal de Saúde de São Paulo disse que, por enquanto, não há previsão de flexibilização das regras de quarentena no início do mês que vem. Edson Aparecido citou a taxa de ocupação dos hospitais da cidade, que ultrapassam os 70%, e disse que, se o isolamento não aumentar, a situação da Covid-19 em São Paulo vai se agravar. Em entrevista aqui, à Rádio Band News FM, hoje pela manhã, o secretário afirmou ainda que a Prefeitura estuda um endurecimento das medidas de restrição. Os números são preocupantes e com esses números nós não podemos imaginar em relaxar as medidas de isolamento a partir do dia 10. Nós já temos 6 milhões de pessoas circulando, né, entre aquelas que são de serviços essenciais e outras que voltaram a circular normalmente na cidade. Olha, eu acho, às vezes eu tenho a impressão de que há pessoas que estão vivendo numa bolha assim, mas numa bolha de desinformação. Hoje mesmo já houve um episódio no Rio de Janeiro de tentativa de invasão de um hospital, porque as pessoas exigem atendimento. Atenção, o colapso no sistema de saúde implicará outros colapsos, inclusive da economia. E no momento em que as mortes escalam a montanha, o relaxamento no distanciamento é evidente. E atenção, afirmar isso e falar da necessidade de eventualmente tomar medidas mais duras não quer dizer que a gente diga, puxa, que bom, que gostoso, é isso mesmo, que bacana, vamos fazer isso. Vamos para o item seguinte, é o que o Bruno Covas está falando. O prefeito de São Paulo lamenta, Reinaldo, que a pandemia do coronavírus tenha se tornado uma discussão política. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Covas disse que ainda está em contato direto com hospitais particulares da cidade para poder utilizar leitos de UTI dessas unidades. 2 contratos já foram assinados, inclusive. Já assinamos com 2 hospitais privados para poder utilizar os leitos deles. O Hospital da Cruz Vermelha, que estava inclusive fechado, e o Hospital da Unisa, na região da Zona Sul de São Paulo. Se for o caso, a gente tem autorização legislativa, em caso de calamidade pública, para requisitar o leito e depois chegar no entendimento de quanto que deve ser pago. Pois eu acho que a gestão do Estado e da Prefeitura tem atuado com competência, tem feito a coisa certa, né? E tem insistido na necessidade de que as pessoas tenham um comportamento adequado, quando possível, para evitar cenas dramáticas. Mas parece que tem gente que está precisando ser convencida pelo choque. Infelizmente, mesmo essas pessoas terão suas vontades satisfeitas. E não demorará muito. A Justiça do Maranhão decretou nesta quinta-feira o lockdown, aí é bloqueio total, em 4 municípios da região metropolitana de São Luís, pelo prazo de 10 dias a partir do dia 5 de maio, por causa do aumento de casos e mortes pelo novo coronavírus na região. A ação é do Ministério Público do Maranhão, nem foi o governo a tomar a iniciativa, embora o próprio Flávio Dino, governador do Maranhão, tivesse falado ontem da eventual necessidade de lockdown, que aí é bloquear mesmo.
eu insisto, há pessoas que estão brincando com esse negócio. O Brasil tem uma das mais altas taxas de contaminação do mundo, talvez a mais alta. Há indícios disso, né? E as coisas estão assumindo proporções que não são muito boas, e é disso que nós vamos começar a falar. Vamos aí para o nosso item 1, com o secretário de Saúde do Rio de Janeiro fazendo um alerta dramático. Vamos lá. Edmar Santos, Reinaldo, secretário estadual de Saúde do Rio, afirma que o sistema de atendimento deve entrar em colapso já a partir do próximo mês. Segundo o mais recente balanço, mais de 1.000 pacientes com casos suspeitos ou confirmados por coronavírus aguardam uma vaga de UTI, sendo mais de 350 em estado grave. Coutinho, para só um pouquinho. Você prestou atenção? Já agora, hoje, existe uma fila de 1.000 pessoas, não à espera de um leito comum, à espera de UTI. E desses, 350 são considerados, são pessoas em estado muito grave. Quando você, no Rio de Janeiro, estiver fazendo o seu passeiozinho pela orla, achando que só está curtindo um solzinho bacana, você está sendo um irresponsável. Na prática, conivente com a morte de pessoas. Porque o seu exemplo, ao fazer isso, você acha que outros devem fazer o mesmo. E se fizessem, aí sim viria o caos generalizado mesmo, de verdade. Siga, Coutinho, por favor. Em entrevista aqui à Rádio Band News FM, o secretário estadual de Saúde do Rio diz acreditar que o número real de infectados supere os 140 mil. Atualmente, o Ministério da Saúde contabiliza mais de 9 mil infectados em todo o estado fluminense. O secretário Edmar Santos diz que o governo estuda adotar a medida de lockdown. Então a gente fez um papel importante de reduzir essa curva. Agora, não tivemos a aderência do isolamento social na magnitude que precisaríamos. E isso é um problema real que a gente tem que enfrentar. Então hoje a gente tem uma base de infectados muito grande, tragédias anunciadas para frente. O que seria importante agora? A China mostrou, e ela foi o país que foi pego de surpresa, que mesmo depois de um número grande de infectados numa região, de grande número de óbitos, é possível, se você faz medidas radicais, frear de novo essa curva. Tanto que a China hoje está longe de ser o primeiro país. Até o Brasil já passou a Argentina em número de óbitos. Os Estados Unidos passou longe. Nova York sozinha passou. Então, eles deram uma lição para a gente também, que mesmo depois que já está pegando fogo, é possível dar um arrefecimento na curva, diminuir a inclinação dessa curva, se se faz medidas drásticas. Tá aí, temos mais fala deles? Tem sim, eu dei aquela pausa para ver se você ia comentar vamos seguir. Eu acho assim, eu acho tão autoevidente, né, isso. Meu Deus do céu, o que há de novidade aí? E o que é que ele está falando que não seja endossado pela ciência? Não se trata, pelo amor de Deus, ou eu escolho a liberdade ou eu escolho a saúde. Isso é uma estupidez tão grosseira. Tão grosseira. Não. Até porque a alternativa aí ao exercício da liberdade não é exercício da liberdade, é morte. A não ser que você esteja falando de uma outra libertação. Siga. De acordo com o Edmar Santos, as ações que serão tomadas a partir de agora só vão servir para evitar um aumento maior ainda no número de casos confirmados. Uma união em torno de um discurso único e de todas as esferas federativas para fazer valer o isolamento social, tem que atingir pelo menos 70% de isolamento social para ter efeito e achatamento da curva futura, porque o que vai acontecer daqui de hoje até 14 dias, essa realidade já está lançada, porque é a base de infectados de hoje. O que a gente tem que fazer drasticamente agora é para evitar que a curva não continue subindo para além de daqui a 15 dias. Segundo o secretário, os moradores do Rio de Janeiro terão de entender que a vida no estado vai ser diferente a partir de agora. Não dá para ter restaurante lotado, não dá para ter o bar lotado.
tem que realmente ter 2 metros de distância na fila. A loja de roupa, quando for abrir, não vai poder estar cheia dentro, tem que ter no máximo poucas pessoas dentro, o resto tem que esperar do lado de fora. Então, são os usos de máscara por todos, lavagem frequente da mão, álcool gel disponível em tudo que é estabelecimento. Então, são novos modos de viver que nós vamos ter que aprender daqui para frente, e esse novo modo de viver não vai passar rápido, vários especialistas já apontam isso. É isso, né? Aí, eu não acredito nesses números. Bom, é bom saber que o Estado tem a alternativa do lockdown, se preciso. Né? O que vocês querem? Né? Uma situação realmente de anomia? Mas então distanciamento não adiantou nada. Meu Deus do céu. Não, o distanciamento, você tem de pensar, imagine sem ele. Esta é a questão. A verdade é que havia quem não acreditasse no vírus. Era o presidente chamando de gripezinha, era um monte de gente dizendo, não, isso daí vai ser como H1N1, quando tudo apontava que não. Como aponta, eu vou dar uma pulada, depois a gente ainda voltará a Goiás, como está a situação em Manaus agora? Quem é que fala de Manaus? Sou eu, Reinaldo. A gente já mostra aqui faz tempo, né? Quase todo dia a gente fala sobre a situação de calamidade pública que vive a saúde do estado do Amazonas. Dados oficiais da Secretaria de ontem indicam 4.801 casos confirmados, 380 mortes por Covid-19. O número já é alto. Poderia ser ainda maior. A própria pasta admite que há uma grande subnotificação no estado. Estimativas apontam que o número real de mortes pela doença na capital, Manaus, pode ser até 7 vezes maior. Segundo a prefeitura, dos 988 sepultamentos nos últimos 7 dias, 400 deles, quase metade, foram por síndrome respiratória. Desse total, apenas 77 foram casos confirmados da Covid-19. Vocês estão entendendo? Nós teremos ainda de fazer depois um levantamento para saber quantas pessoas morreram. Que não está dando para saber. Para de ficar fazendo aquilo que o general reclamou, que é só dar má notícia. Tá bom, fazer de conta que não tá, então. Quem sabe o vírus seja mais camarada. O Pará, na quarta-feira já teve uma tentativa de invasão de hospital no Pará, né, em Belém, porque não tem mais o que fazer. Alguém pode dizer, o Pará que se dane, é isso? Vamos lá, vamos para o estado do Pará. Prefeitura de Belém, capital do Pará, confirmou que todos os leitos de UTI da rede pública estão ocupados. Esse dado fez com que o governador Helder Barbalho transformasse o Hospital Abelardo Santos em um pronto-socorro exclusivo para casos de coronavírus. A mudança ocorreu ontem e causou desespero na população. Imagens que circulam nas redes sociais mostram dezenas de pessoas desesperadas por atendimento em frente ao portão desse hospital, o Hospital Abelardo Santos. Elas forçam o portão até derrubá-lo. A polícia teve de ser acionada para controlar os ânimos. Então depois de você ouvir esse noticiário, faz o seguinte, em nome da sua liberdade, vai bater perna por aí. Abraçar pessoas, trocar perdigoto, cheirar o cangote como fazia o Calígula. Não é? Porque afinal de contas, a Constituição me garante o direito de ir e vir. Que inclusive é não conhecer a Constituição, né? Porque isso está no artigo 5º. A pessoa desconhece o artigo 6º, que é o direito à saúde. Assim como a oposição entre economia e vírus é uma oposição estúpida, a oposição entre doença e liberdade é de uma estupidez absoluta. Ainda que, evidentemente, nos estados democráticos, você esteja pedindo às pessoas que abram mão de exercer um direito por um tempo em nome de um benefício que é coletivo. E quando eu digo benefício coletivo, não é um benefício dos outros, é seu também.
Não adianta, não existia essa alternativa. Vamos botar a economia para funcionar e fazer o quê? E assim, essa alternativa não existe. O que vocês queriam? Doentes, mortos nas ruas, nas calçadas, como em Guayaquil? Doentes, aglomerados às portas dos hospitais? É o que teria acontecido sem distanciamento. É o que pode acontecer ainda. Coloque isso na cabeça. Os números não estão a nosso favor. Daí que o ministro da Saúde, coitado, nas coletivas, ele literalmente não tem o que dizer. Ele não tem o que dizer. Ontem, forçado pelos governadores, ele disse, não, a orientação do Ministério da Saúde não mudou, ou seja, distanciamento social. No mesmo dia em que o presidente desceu a língua nos governadores, dizendo que são eles os responsáveis, tanto pela crise econômica, como se ela fosse exclusiva do Brasil, como pelas mortes. Não é possível fazer as coisas desse modo e ser ao mesmo tempo decente. Bastaria não ter ideologizado a doença, não ter ideologizado os mortos, e nós não estaríamos vivendo isso. Porque aí sim, dificuldade sim, mas juntos na dificuldade. O Grupo Bandeirantes fez o editorial ontem correto, dizendo da necessidade de não juntar crise política com a saúde, de as pessoas estarem juntas. Mas para que as pessoas estejam juntas, é preciso que ninguém tente tirar uma casquinha da crise. Isso estou dizendo eu, né? Mas suponho que o editorial suponha isso também. E nem tente militar contra o que está cientificamente firmado a respeito. Ah, não, mas além dos médicos, temos de ouvir os economistas. Sim, estamos ouvindo os economistas, os que defendemos essa prática. Porque não existe economia virtuosa se você tiver pessoas aos montes, em andrajos, implorando por atendimento e morrendo nas calçadas. Olha, já não conseguimos enterrar os nossos mortos com dignidade, o que mais querem? Há covas coletivas. Nas covas coletivas, caixões estão sendo empilhados. Hospitais recebendo contêineres frigoríficos. E aí eu vi um outro lugar, outro dia, alguém dizendo assim, fulano, tá vendo? O caos não se confirmou, a tragédia não se... Como não? Governos do Nordeste. 6. Vamos lá, Reinaldo, falar a respeito do Nordeste do país, que, claro, também sofre e muito com essa pandemia do coronavírus. A situação é ruim. Nos outros estados do Nordeste também, falamos do Maranhão, situação ruim em todos os outros. O governador do Piauí, por exemplo, Wellington Dias, disse ontem na reunião do Diretório Nacional do PT que o sistema de saúde do Nordeste está a cerca de 15 dias do colapso, previsto para ocorrer entre os dias 15 e 20 de maio. Segundo ele, o número de casos identificados dobra a cada 5 dias, com o aumento também das mortes. Wellington Dias falou ainda sobre a situação crítica dos hospitais. Ele diz que já está recebendo doentes do Ceará e também de Pernambuco, que já vivem em emergência. É isso, né? No meio disso tudo, tem uma atitude que eu achei bastante digna, correta, obviamente, do governador Ronaldo Caiado de Goiás. Vamos falar um pouquinho disso, vamos lá. Ele afirmou que pode ceder leitos hospitalares para isso para outros estados brasileiros que passam por dificuldades no combate ao avanço do coronavírus. Em entrevista à Band News FM de Goiânia, Ronaldo Caiado disse que a curva de contaminação em Goiás está dentro do esperado, mas que o índice
pode subir se as regras de distanciamento social não forem respeitadas. O governador também disse que está acompanhando a taxa de isolamento social, apesar de ter flexibilizado algumas áreas do comércio, o que em 10 dias pode fazer com que ele edite um decreto mais rígido. Eu disse que estarei acompanhando esse isolamento social, deslocamento de pessoas, cidade por cidade, no âmbito geral do Estado, mas principalmente a capital, é que nós tivemos a maior queda do isolamento e, como tal, se necessário, nós voltaremos com decretos mais rígidos e aí também impeditivos de abertura até daquilo que foi autorizado por nós. Isso vai depender de como nós teremos aí essa avaliação no final de 10 dias. Olha, aliás, parabenizo o governador Caiado, que teve um comportamento digníssimo nesse período, inclusive quebrando o pau com a sua própria base eleitoral, né? Isso publicamente, que foi lá fazer protesto pedindo o fim do fechamento do Supremo, de não sei o que, ele foi lá e deu uma bronca generalizada, saiu debaixo de vaia, não se incomodou com isso, e disse e lembrou a sua condição de médico em defesa do isolamento social. Caminhando para o fechamento desse bloco, vamos dar os números, o item 7 aí, os pavorosos números do dia. Vamos lá. Isso, Reinaldo. Subiu para 5.901 o número de mortes pelo coronavírus no Brasil. Em 24 horas foram 435 óbitos registrados, um aumento de 8% em relação ao último balanço. Outro dado grave, a gente está nesse patamar acima de 400 óbitos já faz uns dias, né? Então, alcançamos, infelizmente, já esse patamar. Mudou de patamar, né? Exatamente. Eram 200 mortes, 250, agora já passa da casa dos 400, das 400 mortes por dia. Número agora de casos, Reinaldo, 85.380, os confirmados. Ontem eram 78.162, foram 7.218 casos a mais, uma alta de 9%, portanto. Já são 35.935 pessoas recuperadas. Nós já passamos o número de contaminados da China. E agora somos o 10º em contaminação. E há um estudo, claro, outro dia o ministro da Saúde, ele contestou, né, embora ele não ofereça nenhuma alternativa, porque até agora não tem nada além de cascatol burocrático, né, mas o Imperial College of London, né, fez um estudo falando sobre a contaminação no Brasil. Vale a pena a gente dar esses dados aí, vamos lá. Vamos lá, onde está isso? Item 8. Obrigado, Reinaldo. Eu estava lá para baixo já. Eu até falei sobre essa reportagem hoje, esse estudo muito interessante aqui durante a programação da Band News FM. O Brasil tem a maior taxa de contágio por coronavírus do mundo. Essa afirmação foi feita justamente por pesquisadores do Imperial College of London, a Universidade Britânica, que convenceu Boris Johnson a mudar a política de enfrentamento à Covid-19. Os especialistas analisaram dados e gráficos de 48 países. Com base nisso, eles criaram o chamado Índice R, que mostra para quantas pessoas cada infectado transmite a doença. No Brasil, o indicador está em 2,81, ou seja, cada infectado transmite a doença para quase 3 pessoas, 2,81 pessoas. Esse é o pior número entre todos os 48 países pesquisados. Na Argentina, nossa vizinha, por exemplo, esse índice está na faixa de 0,8. Pois é, e dados a partir de modelos matemáticos de um estudo feito pela USP calcula que, na verdade, os contaminados no Brasil já são 1,2 milhão de pessoas, 1.200.000 pessoas, né? E aí eu vejo as pessoas do alto da sua ignorância, da sua estupidez e às vezes do seu interesse mesquinho, falando, esses estudos matemáticos que não sabem nada. É isso. Né, o Trump os desprezou, enfrenta o que enfrenta nos Estados Unidos. Aqui também se desprezou, alguns desprezaram e nós vamos enfrentar, já estamos enfrentando e vamos enfrentar o que vamos enfrentar.